em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia, com o pastor Érico Rodolfo Bocinga. Eu quero falar sobre cristofobia. Cristofobia. Esse termo já está, ainda bem, viralizando na internet. Já é no hashtag um termo bem falado e muito criticado. Mas é bom que se critique, porque estará divulgando o termo, o que é o propósito do presidente Bolsonaro, acredito eu, em conjunto com o presidente Trump dos Estados Unidos. Provavelmente o presidente Bolsonaro mandou o discurso dele antecipadamente para o presidente Trump. Eles estão procurando andar juntos. O presidente Trump é o representante dos evangélicos nos Estados Unidos, já está em campanha pela reeleição. E o presidente Bolsonaro é o representante dos evangélicos no Brasil. Ele aproveitou o discurso inaugural na ONU e falou em cristofobia. O fato é que, segundo estatísticas oficiais, existem 260 milhões de cristãos sendo perseguidos no mundo. Aproximadamente 2/3 da população do mundo vive em algum país que persegue os cristãos. Os cristãos estão sendo atacados, mortos, presos, prejudicados, perseguidos, torturados e, no mínimo, segregados em 2/3 da humanidade hoje em nossos dias. E perseguidos mesmo, há um cálculo de pelo menos 260 milhões de cristãos que estão com o coração na mão, correndo risco a qualquer momento de perder a vida aqui na Terra. Os bens materiais eles já estão perdendo. Grande parte dos refugiados que estão andando por aí pelo mundo todo são cristãos que foram obrigados a sair de seus lares. Tudo isso tem a permissão de Deus porque quer que o seu povo seja peregrino aqui na terra. Deus não quer cristãos ricos, nem fazendo ninho aqui na terra. Ele quer que os seus se sintam um peixe fora d'água aqui nessa terra, peregrinos e forasteiros, para poderem ter o seu coração na mansão celeste, na vida eterna e não aqui neste mundo. A Bíblia também nos diz que aqui não é lugar para descanso. Levantai-vos e ide-vos. O cristão anda aqui na terra como Abraão, recebeu promessas maravilhosas e não era dono de um palmo de terra aqui. Então, tudo isso é significativo para nós. A perseguição está aumentando e nada faz crer que ela vá diminuir. Mas, então, o que faz um chefe de Estado cristão, um presidente evangélico? Ele tem que defender os cristãos. Onde é que vai defender? No fórum mais apropriado, que é exatamente a Organização das Nações Unidas. A fala do presidente da República, Jair Bolsonaro, visava isto: chamar a atenção para a perseguição que está acontecendo aos cristãos no mundo todo e que a ONU tem que tomar uma providência. O presidente Donald Trump, que falou logo a seguir, reforçou a mesma coisa. Bem, aqui no Brasil existe uma mídia que todos conhecem, né? Folha de São Paulo, Rede Globo, enfim, que caiu de pau em cima da fala do presidente, criticando principalmente isso, a cristofobia. Aí o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que também é evangélico,
deu uma declaração. Ele defendeu a relevância do discurso do presidente Jair Bolsonaro. Claro que ele ajudou a formular o discurso. Então ele disse: cristofobia é um conceito que já existe. O presidente Bolsonaro não foi o primeiro a usar, ele não criou esse termo, já existe. Eu acho que já há uma consciência no mundo sobre isso, mas muito insuficiente ainda. As nações precisam ser chamadas a atenção para o fato de que existe uma perseguição aos cristãos no mundo, inclusive em países onde eles já foram maioria e a fé cristã hoje é denegrida, atacada. Por exemplo, a própria França. O ministro Ernesto Araújo não citou nomes, mas a França, por exemplo, o cristianismo é enxovalhado na França, mas o islamismo é preservado. Você se lembra daquele episódio daquela revista que causou tanto problema quando os autores da revista criticaram o islamismo e houve um ataque e os matou, e enfim, na França, e aparentemente ficou por isso mesmo, né? Os muçulmanos atacam, matam, fazem atentado e fica por isso mesmo. Muitos ataques estão sendo feitos ainda na Europa pelos muçulmanos e os governos se calam, a imprensa desses países se cala. Agora, criticar o cristianismo pode à vontade lá. É mais ou menos isto que o ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores do Brasil, estava criticando. A comunidade internacional precisa defender a liberdade religiosa, inclusive para os cristãos, que são perseguidos na maioria dos países do mundo. E ele disse, o presidente Bolsonaro disse: eu faço um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e que combatam a cristofobia. Bem, no mínimo estão falando, muitos estão criticando, mas alguns estão analisando, e chefes de Estado e responsáveis por organizações internacionais estão pelo menos considerando esta situação. E isso é muito bom. Segundo o ministro das Relações Exteriores, o mínimo que o Brasil pode fazer para chamar atenção para esse problema sério, que é a perseguição aos milhões de cristãos que estão correndo o risco de vida a qualquer dia, podem morrer a qualquer dia, além de perder tudo o que eles têm, todo o seu patrimônio. No Brasil ainda não está acontecendo isso, então as reportagens que criticam estão levantando essa questão, que ele falou de um assunto que não há no Brasil. Eu acho que já há. Há muitos que se identificam com os evangélicos que têm uma intolerância tremenda, inclusive na justiça. A justiça trata de forma totalmente desigual um Lula pela corrupção que ele praticou e um governador Witzel. O remédio é totalmente diferente. A punição, o rigor. Eduardo Cunha, pelo fato de se dizer evangélico, eu acho isso terrível para nós. Mas enfim, pelo fato dele se dizer evangélico, é tido como o pior bandido do Brasil. O Lula é bonzinho. O Eduardo Cunha, mas o Eduardo Cunha roubou junto com o Lula, eles combinavam a corrupção. E até a delação do Eduardo Cunha a justiça desprezou. Ele acusava o Lula e a justiça simplesmente desprezou. Bom, o tratamento é totalmente desigual. Por que o Eduardo Cunha é tido como principal bandido do Brasil? Porque ele se diz evangélico. Porque o rigor terrível contra o governador Witzel? Porque ele levou votos de evangélicos, embora tenha aparentemente roubado pouco. Se ele não fosse ligado aos evangélicos, talvez passaria despercebido tudo aquilo. O prefeito Crivella, por que está sendo acusado? Não é por roubo, desonestidade, nada disso. Ele está sendo acusado por seu caráter ligado ao evangelho. Então, ele praticamente já perdeu
a elegibilidade o prefeito Crivella. Isso prejudicou praticamente toda a sua carreira. Isto é cristofobia. A Justiça do Brasil, o Ministério Público, então, está totalmente armado contra os evangélicos no Brasil. Isto é cristofobia. Mas no Brasil ainda é só o início, porque vai aumentar. Em Brasília, já demoliram cerca de 30 templos evangélicos. É possível que em alguns outros lugares do Brasil também isso tenha acontecido, mas é só o início. Isso vai aumentar a perseguição aos evangélicos. Esse termo cristofobia foi chamado também para confrontar a islamofobia. Países da Europa, por exemplo, falam da islamofobia. Os cristãos estão falando mal dos muçulmanos. Bom, os muçulmanos, no próprio livro deles, Alcorão, defendem a violência e a morte aos outros. Os cristãos só chamam atenção para isto, mas eles acham, as autoridades desses países, que isso é islamofobia. É algo que precisa ser combatido. Os islâmicos são uma religião como outra qualquer. Eles não são tão ruins assim, então não podem ser criticados. Isso é islamofobia. Aí o ministro Ernesto Araújo, lembrando o discurso do presidente Bolsonaro, lembra, e a cristofobia? O que estão fazendo com os cristãos no mundo todo? E no Brasil, a homofobia, existe uma tentativa de criminalizar. Não chegou lá, embora o Supremo Tribunal Federal, sem que haja uma lei para isso, estende a jurisprudência nessa direção. Ou seja, não é lei, mas para o Supremo Tribunal Federal é como se fosse lei. A homofobia, ou seja, criticar o comportamento homossexual. E a cristofobia? Bom, o presidente Bolsonaro levantou essa questão, o ministro Ernesto Araújo esclarece, o presidente Trump ajuda, mas ainda assim a maioria do mundo, dominada pelo pensamento globalista do anticristo, vai continuar caminhando na direção de dificultar a vida dos cristãos, perseguir todos que assumem ser cristãos, e nos países onde eles podem, vão perseguir e matar muito cristão mesmo. Isso tudo tem a permissão de Deus, porque nós já estamos nas vésperas do arrebatamento. Então você pode esperar que a cristofobia vá aumentar e a perseguição aos evangélicos também. Isso vai ser algo notório e que a gente tem que se preparar para isto.